Boa noite, irmãos, amigos, jovens e crianças que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Hoje, mais uma vez, encontramos-nos aqui na Igreja de Oliveira do Douro para terminarmos a nossa mini-campanha sobre a Páscoa. No primeiro dia, ouvimos falar sobre a última ceia. Ontem, sobre o jardim do Getsemane. E hoje, vamos ouvir falar sobre o julgamento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O julgamento, onde preferiram soltar um criminoso em vez de Jesus. A morte, onde Jesus foi crucificado como os piores criminosos, mas onde mostrou o seu infinito amor por toda a humanidade. A ressurreição, onde demonstrou o poder como Filho de Deus. Vamos preparar os nossos corações e as nossas mentes para a mensagem. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer, de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender, e agora este túmulo vazio, este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte e pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Quando Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água, renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua face assim verão a Deus. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte e pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer,
Muito boa noite. Gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão a assistir à mensagem de hoje. Estamos numa série de 3 mensagens que começou na sexta-feira, em que abordamos Jesus com os seus discípulos no cenáculo, o significado que Jesus deu à Páscoa. Ontem falámos acerca de Jesus no Getsemane. A mensagem de hoje irá falar sobre o julgamento de Jesus, como Jesus foi para a cruz e, finalmente, a sua ressurreição. Mas antes de entrarmos propriamente na mensagem, gostaria que pudéssemos inclinar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. Querido e amantíssimo Pai, queremos agradecer-te o privilégio que temos de podermos estar aqui perante Ti para assistir a estas mensagens. A esta mensagem que Tu trazes ao nosso coração. Queremos agradecer-te também o sacrifício que Tu, ó Pai, fizestes em dar o Teu Filho para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Sem suplicar ao Pai que possas derramar também o Teu Santo e Sagrado Espírito sobre cada um de nós que está a seguir a esta mensagem e que no final possamos sair mais edificados espiritualmente. São as graças que suplicamos no nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje tem por título Julgamento, Morte e Ressurreição de Cristo. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, ele foi levado à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote, cujo cargo tinha sido ocupado pelo seu genro Caifás. Na casa de Anás, o Salvador foi levado ao palácio de Caifás. E quando os membros do Sinédrio estavam reunidos, Caifás tomou o seu lugar de presidente. Ladeado pelos juízes diante deles, os soldados romanos guardavam o Salvador e atrás deles encontrava-se a turba acusadora. O sumo sacerdote Caifás estava encarregue dos procedimentos e assumiu o papel central no julgamento de Jesus. Marcos, capítulo 14, versículo 62, diz-nos: Então o sumo sacerdote pôs-se de pé no meio do tribunal e interrogou Jesus desta forma: Não respondes nada? Que acusação são estas que fazem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: És tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? À medida que o julgamento continua, Caifás, podemos dizer que tem um problema. Ele está perplexo com o facto de que Jesus não abriu a boca para refutar as mentiras que as falsas testemunhas contaram sobre ele. E então ele clama a Jesus para Jesus se defender. E em resposta às perguntas de Caifás, Jesus, queridos irmãos e amigos, ele permanece em silêncio. E para contornar aquela recusa de Jesus em falar, Caifás, ele muda de tática. Por fim, Caifás, erguendo para o céu a sua mão direita, ele dirigiu-se a Jesus na forma de um solene julgamento. E em Mateus 26, 63, diz-nos: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esta, queridos irmãos, foi uma tentativa de forçar Jesus a responder. Ele foi direto ao cerne do problema do Sinédrio com Jesus. Ele pergunta a Jesus, sem rodeios: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E ao fazer essa pergunta, Caifás espera fazer com que Jesus se condene a ele próprio. E Jesus, ele não decepciona Caifás. Jesus fala e diz apenas 2 palavras que, podemos dizer, o condenam à cruz. Profere 2 palavras que o identificam. No versículo 62 diz que Jesus respondeu e disse: Sim, sou eu. E quando Caifás ouve as palavras de Jesus, ele já ouviu tudo aquilo que precisava ouvir. Na sua mente não há mais necessidade de testemunhas. Podemos dizer que não há mais necessidade do julgamento continuar. Não há mais necessidade de evidências perante Caifás da culpa de Jesus. Caifás acredita ter ouvido blasfémias. E quando, na verdade, ele o que ouviu foi a verdade. Marcos capítulo 14, versículo 64 diz que ele voltou-se e disse: Ouviram esta blasfémia? Que vos parece? Todo o tribunal decidiu que Jesus devia ser condenado à morte. Todo o conselho dá o seu veredito: culpado. E eles, queridos amigos, declararam que Jesus é digno de morte e condenaram.
No versículo 65 de Marcos 14 diz que alguns começaram a cuspir-lhe em cima, tapavam-lhe os olhos, esbotoavam e diziam: adivinha se és profeta. E os guardas davam-lhe bofetadas. Depois que Jesus é condenado, a verdadeira natureza desses homens, podemos dizer, que surge. Esses líderes religiosos, educados e refinados, voltam-se contra Jesus como uma matilha de cães raivosos. Esses homens, eles cuspiram na cara do Salvador. Eles cobriram a cabeça de Jesus, bateram-lhe, exigindo que ele dissesse quem tinha feito aquilo. Quando os líderes atacaram Jesus, os servos seguiram o seu exemplo, batendo no rosto de Jesus com a palma das suas mãos. O julgamento, depois de seguida destes acontecimentos, passa para o palácio de Pilatos. E em Marcos capítulo 15, versículo 1 diz: de manhã muito cedo, os chefes dos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, os doutores da lei e todos os outros membros do tribunal. Depois amarraram Jesus, levaram-no dali e foram entregá-lo a Pilatos. Esta passagem ela sugere que assim que o amanhecer começar a raiar, os principais sacerdotes reúnem todos os governantes de Israel para legitimar as decisões que tomaram durante a noite. O Sinédrio, ele tinha liberdade para julgar alguns casos, de pronunciar sentenças, mas não podiam proferir uma sentença de morte. Este direito pertencia apenas ao governador romano. Os judeus tinham condenado Jesus à morte, mas não tinham autoridade para cumprir a sentença. Não amarraram Jesus com um criminoso comum e o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano. No Já Todas as Nações, na página 723, depois de condenar Jesus, o Conselho do Sinédrio fora ter com Pilatos, a fim de obter a confirmação da sentença e sua execução. Mas esses oficiais judeus não queriam entrar no tribunal romano. Quando os judeus, queridos amigos, compareceram perante Pilatos, eles sabiam que não podiam acusar Jesus de blasfémia. Sabiam que Pilatos nunca interviria numa discussão religiosa judaica. Então, quando trouxeram Jesus perante os Pilatos, eles mudaram as acusações contra ele. Lucas, capítulo 23, versículo 2, diz-nos que então começaram a acusá-lo e a dizer: apanhámos este homem a revoltar o nosso povo, dizendo que se não deveria pagar impostos ao imperador e fazendo-se passar pelo Messias, pelo Rei. Esses homens iníquos, eles sabiam que isso chamaria a atenção de Pilatos, que os ajudaria a cumprir o seu plano de ver Jesus crucificado. Naquela manhã, Pilatos foi colocado face a face com Jesus. E quando o fez, ele tinha uma decisão a tomar. Pilatos, queridos amigos e irmãos, ele teve a oportunidade de encontrar Jesus num relacionamento pessoal de fé e falhou. Marcos capítulo 15, versículo 3 a 5, diz-nos: como os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus, Pilatos perguntou-lhe ainda: não respondes nada? Olha quantas acusações eles fazem contra ti. Mas Jesus não respondeu mais nada e Pilatos ficou muito admirado. Pilatos tentou fazer com que Jesus se defendesse. Queridos irmãos, mais uma vez Jesus simplesmente, naquele momento, ficou em silêncio. A sua recusa em responder, podemos dizer que deixou Pilatos pasmado, mas estava convencido de que Jesus era inocente das acusações que traziam contra ele. Depois de examinar Jesus, Pilatos vê as acusações dos judeus pelo que elas são, nada além de puro ódio e inveja. E em Marcos capítulo 15, versículo 10, ele diz que ele bem sabia que os chefes dos sacerdotes lhe tinham entregado Jesus por inveja. Ele sabe que Jesus, queridos amigos, é inocente e toma medidas para garantir que Jesus seja libertado. Todo este encontro entre Jesus e Pilatos se resume ao que é dito em João 18, 37 e 38. Nesta altura, Pilatos perguntou: mas então sempre és rei? Jesus respondeu-lhe: és tu que o dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para dizer o que é verdade. Todos os que vivem de verdade ouvem aquilo que eu digo. Pilatos perguntou-lhe ainda: mas que é a verdade?
Queridos amigos, no versículo 37, Jesus declara claramente a sua identidade e oferece-se para ensinar a verdade a Pilatos. No versículo 38, Pilatos diz levianamente o que é a verdade e caminha sobre Jesus, virando as costas para a verdade e para a salvação. No final de contas, Pilatos permitiria que os judeus levassem Jesus e o crucificassem. Pilatos, ele ignorou o que sabia ser a verdade. Pilatos, queridos amigos, examinou Jesus e ficou convencido de que realmente Jesus era inocente. E então Pilatos arrisca para libertar Jesus sem qualquer reação política. E de acordo com Marcos capítulo 15, versículo 6, ele costuma, durante a festa da Páscoa, Pilatos soltar um preso, aquele que o povo pedisse. Ele tem sob a sua custódia um prisioneiro chamado Barrabás. E no versículo 7 diz que ora havia um chamado Barrabás que tinha sido preso com os revoltosos por terem assassinado alguém numa rebelião. Barrabás, queridos irmãos, era um prisioneiro político. Ele havia sido preso por insurreição, ele havia sido preso pelo assassinato. Pilatos oferece então à multidão uma escolha entre Jesus Cristo e Barrabás. E em Marcos 15, 8 a 10 diz que a multidão subiu ao palácio e começou a pedir a Pilatos que lhe soltasse um preso, como era seu costume. Pilatos perguntou-lhes: quem quer que solte o rei dos judeus? É ele que ele bem sabia que os chefes dos sacerdotes lhe tinham entregado Jesus por inveja. Pilatos achava que o povo escolheria Jesus em vez do violento Barrabás. Pilatos acreditava que as pessoas escolheriam aquele que sempre fez o bem em vez daquele que apenas fazia aquilo que era mau. Os líderes judeus incitaram multidões e levaram-nos a escolher Barrabás em vez de Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 11 diz: mas os chefes dos sacerdotes insistiam com o povo para pedir a Pilatos que soltasse antes Barrabás. Queridos irmãos, na multidão naquele dia não se importou com Jesus. Eles queriam Barrabás. Eles não acreditaram em Jesus. Ele não parecia o tipo de Messias que aquele povo procurava. E dessa maneira eles rejeitaram a Jesus e escolheram Barrabás simplesmente por pura descrença. Marcos capítulo 15, versículo 12 diz-nos que Pilatos perguntou ainda: o que hei de fazer então a este homem, a quem vocês chamam o rei dos judeus? E a multidão respondeu no versículo 13: crucifica-o, gritou aquela multidão. Pilatos, queridos irmãos, novamente declara a sua crença na inocência de Cristo e pergunta às multidões, no versículo 14, Pilatos insistiu uma vez mais: mas porquê? Que mal fez ele? Que mal fez este homem? E as pessoas, elas foram chicoteadas a um estado de quase frenesim e clamam pela morte de Jesus, pela crucificação. Marcos capítulo 15, versículo 14 diz que eles voltaram a dizer: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos segue à vontade do povo. No versículo 15 diz que Pilatos soltou Barrabás porque desejava agradar ao povo e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quando os soldados colocaram as mãos em Jesus, eles começaram a abusar dele. A primeira coisa que eles fizeram foi açoitá-lo. É preciso dizer, queridos amigos, que o açoite era uma das punições mais temidas do governo romano. A vítima, ela era despida, ela era forçada a curvar-se sobre um poste baixo para que a pele das costas ficasse esticada muito bem. As suas mãos e pés eram amarrados e ele foi chicoteado com um dispositivo que os romanos chamavam de flagelo. Queridos amigos, este instrumento de tortura cruel, ele consistia numa alça de madeira na qual se estendiam várias tiras de couro. E nas pontas das tiras de couro havia pedaços de osso ou metal.
Marcos capítulo 15, versículo 16 a 20, diz-nos que os soldados levaram Jesus para o interior do pátio do palácio chamado Pretório. E juntaram ali toda a tropa, puseram sobre ele uma capa vermelha, colocaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, entrancados, e começaram a saudá-lo. Viva o Rei dos Judeus! Ao mesmo tempo batiam-lhe com uma vara na cabeça, cuspiam-lhe e punham-se de joelhos diante dele como se estivessem a adorá-lo. Depois de troçarem dele, tiraram-lhe a capa vermelha e tornaram a pôr-lhe a sua roupa. Por fim, levaram Jesus dali para o crucificarem. O escárnio, queridos irmãos. Depois que os soldados acabaram de açoitar Jesus, levaram-no para o interior do pátio. A Bíblia diz que chamaram toda a tropa. Todos os soldados que não estavam de serviço, eles reuniram-se para se divertir com aquele prisioneiro que tinha sido condenado. Imaginem por um momento a cena. Jesus está ali diante de todos aqueles militares, de toda aquela tropa. O seu corpo estava cansado de uma longa noite sem dormir. O seu rosto estava inchado pelo abuso que sofreu nas mãos do sumo sacerdote e da polícia do templo. Jesus estava ensanguentado com a flagelação. O seu sangue acumula-se a seus pés. Poderíamos pensar, queridos irmãos, que ver Jesus naquela condição faria com que os soldados recuassem. Mas eles não o fizeram. Uma cena trágica de zombaria. E eu pergunto, não é isso que o nosso mundo faz ainda nos dias de hoje com Jesus? É que a maioria não tem desejo de viver para Ele. Não se importam com a sua palavra, com a sua vontade, com andar nos seus caminhos. Existem, queridos amigos e irmãos, hoje pessoas que afirmam conhecê-lo pelas palavras que dizem, mas negam-no pela vida que vivem. E como alguém disse uma vez, aquilo que tu fazes fala tão alto que não consigo ouvir o que tu dizes. Marcos capítulo 15, versículo 19, o relato bíblico continua a dizer que ao mesmo tempo batiam-lhe com uma vara na cabeça, cuspiam-lhe e punham-se de joelhos diante dele como se estivessem a adorá-lo. Queridos irmãos, estes homens não se contentaram em açoitar Jesus. Não se contentavam em zombar e ridicularizar dele. E de acordo com o versículo 17, eles colocaram uma coroa feita de espinhos na sua cabeça. E num ato final de crueldade, eles pegaram a cana que colocaram nas suas mãos e bateram-lhe com aquela vara e cuspiram no seu rosto. Querido irmão e amigo, era em Deus que eles estavam a bater. Era de Deus que eles estavam-se a rir e a zombar. Foi no rosto de Deus que eles cuspiram. É de Deus que eles estavam abusando. Queridos irmãos, Deus tinha criado esses mesmos homens. Jesus, podemos dizer que possuía o poder de destruí-los apenas pensando nisso. Se Jesus quisesse, ele poderia ter convocado incontáveis anjos para irem à batalha por ele e destruir os seus abusadores. Jesus, naquela altura, vestia um manto escarlate no salão de Pilatos naquela manhã. E antes que o dia terminasse, Jesus usaria os meus pecados escarlates vermelhos na cruz. Jesus, queridos irmãos e amigos, usava uma coroa de espinhos naquela manhã. Esses espinhos, eles simbolizavam a maldição do pecado. Antes que o dia terminasse, Jesus suportaria todo o peso da maldição do pecado. Ele pagaria a dívida do pecado e garantiria que um dia o mundo seria libertado dessa maldição do pecado. Tu e eu estamos livres do pecado se aceitarmos a Cristo. Tendo terminado o seu jogo cruel, os soldados levaram Jesus ao Calvário para realizar a sua execução. Parte da vergonha de Cristo é aprender a ser como Ele em vez de ser como o mundo. Deus está satisfeito com tudo o que fazemos? Pergunto.
E eu faço uma pergunta, mais algumas perguntas, queridos irmãos e amigos. Poderias tu convidar Jesus para ouvir a música que tu ouves, ó jovem? Poderias convidá-lo a assistir a programas de televisão contigo? Poderias levar Jesus a um encontro que tenhas com os teus amigos? Será que Jesus poderia acompanhar-te em tudo aquilo que tu fazes? Deixa-me dizer-te uma coisa. Se as respostas a estas perguntas forem não, então alguém precisa de mudar e não é ele. Querido amigo, se quiseres obter a salvação, vem a Cristo hoje. Confia nele para a salvação de que precisas. Ele pode mudar a tua vida, fazer com que vivas eternamente a seu lado. No capítulo 15 de Marcos, no versículo 22 e 23, diz que levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira. Quiseram dar-lhe beber vinho com mirra, mas Jesus não aceitou. Quando Jesus chegou ao Gólgota, quiseram dar-lhe a beber aquele vinho misturado com mirra. Jesus, queridos amigos, ele veio a este mundo para morrer pelo pecado. Ele veio morrer pelos inocentes. Jesus, de boa vontade, suportou todas as agonias físicas, mentais, espirituais e emocionais da cruz, sem nenhum alívio. Ele desejava sofrer toda a punição que eu merecia. Ele fez isso por mim e eu louvo-o por isso. E oxalá que tu também o louves, querido amigo e irmão. No capítulo 15, versículo 24 de Marcos, diz que em seguida pregaram-no numa cruz. Repartiram a sua roupa, tirando-a à sorte para ver o que cabia a cada um. Vemos aqui as profundezas da depravação humana. Estavam ali claramente em exibição naquele dia no Calvário. Depois que os soldados pregaram Jesus na cruz, eles sentaram-se aos seus pés, julgaram sobre os únicos bens que ele tinha neste mundo, as suas próprias roupas em suas costas. Queridos irmãos, esses soldados de coração duro, eles fecharam os olhos e fizeram ouvidos mocos ao sofrimento do condenado pendurado naquela cruz naquele dia. No versículo 25, Marcos continua a dizer que eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. A Bíblia, queridos amigos, é um livro incrível. Todos os 4 escritores do Evangelho escrevem sobre a crucificação, mas o evento em si nunca é descrito. Um dos mais importantes da história, humana e simplesmente ele é descrito nos Evangelhos pelas palavras e eles o crucificaram. Embora a Bíblia não nos forneça muitas descrições, ela permite saber que a crucificação de Jesus na cruz do Calvário foi um evento muito importante. Na verdade, queridos amigos, a cruz, podemos dizer que é a peça central de toda a história da humanidade. O dia em que Jesus foi crucificado foi o dia em que o pecado, em que Satanás foram derrotados para sempre. A crucificação é um evento que merece um olhar mais atento da nossa parte. E eu quero que tu, querido amigo, saibas que, embora na terra não tenha percebido o significado do que estava acontecendo naquele dia, a morte de Jesus Cristo tornou-se notícia no céu. A penalidade do pecado, ela foi paga e os pecadores poderiam ser salvos. Agora, todos aqueles que vêm a Ele pela fé, confiando na sua morte na cruz e ressurreição, como a sua única esperança de salvação, serão eternamente salvos pela graça de Deus. No versículo 33 ao versículo 37 de Marcos 15, o relato bíblico diz que a partir do meio-dia toda a terra ficou às escuras até às 3 da tarde. Foi então que Jesus clamou com voz forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer, meu Deus, porque me abandonaste. E alguns dos presentes, ao ouviram-no, diziam, olha, está a chamar por Elias.
Então um homem foi a correr, molhou uma esponja em vinagre, pô-la na ponta de uma vara, chegou à boca de Jesus e disse: deixem lá, vamos ver se Elias o vem tirar da cruz. Mas Jesus deu um grande grito e morreu. No final daquele tempo, das profundezas daquela escuridão opressora, Jesus clama: Deus meu, por que me desamparastes? Para entender porque Jesus deu aquele choro terrível, nós precisamos entender aquilo que estava acontecendo durante aquelas 3 horas de escuridão. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz naquele dia, os pecados daqueles que seriam salvos foram transferidos para Jesus. Como Paulo escreveria mais tarde em 2 Coríntios 5, 21, porque Ele o fez pecado por nós, que não conheceu pecado, para que possamos ser feitos justiça de Deus nele. Enquanto as trevas cobriam a nação de Israel, naquele dia o bendito Senhor da Glória mergulhou nas maiores trevas que já havia conhecido. O santo e sem pecado Cordeiro de Deus, literalmente Ele tornou-se pecado naquela cruz. E Pedro colocaria desta forma em 1 Pedro 2,24, levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por cujas pisaduras fostes sarados. Considerem, queridos amigos, o que isso significa. Isso significa que cada mentira, isso significa que cada assassinato, cada ato de vingança, cada bebé abortado, cada palavra de blasfémia, cada má ação cometida por todos aqueles que seriam redimidos pelo seu sangue, foram colocados sobre ele. Isso significa, queridos amigos, que todo o orgulho, todo o ódio, todo o pecado sexual, toda a imoralidade, toda a maldade, toda a impiedade do seu povo foram colocados sobre ele. Isso significa, queridos irmãos e amigos, que toda a violação, todo o abuso sexual, toda a injustiça, todo o pensamento ou a ação maligna já cometida por aqueles que ele redimiria, foi colocado em Jesus. Queridos amigos, podemos imaginar como isso deve ter repelido a sua alma sagrada? A agonia espiritual que Jesus suportou naquele dia, podemos dizer que superou em muito qualquer tormento físico que ele pudesse ter sofrido. Naquele momento, Jesus sofreu separação da presença do seu Pai. E quando Jesus gritou: meu Deus, porque me desamparastes? Marcos diz-nos no versículo 37 que Jesus deu um grande grito e morreu. Jesus morreu, querido amigo e irmão, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu porque a única maneira de tu e eu sermos livres era um homem inocente dar a vida em nosso lugar. Foi isso que Jesus fez. Foi Ele que levou os nossos pecados sobre Ele e foi julgado no meu e no teu lugar. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Queridos irmãos e amigos, a morte de Jesus na cruz do Calvário foi a expressão máxima do amor de Deus pelos perdidos. Jesus Cristo morreu em agonia física e espiritual para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele sofreu tudo porque amou. Ele sofreu tudo porque te amou. Sobre a ressurreição de Jesus, deixo-vos com um resumo da descrição que Ellen White fez no livro Desejado de Todas as Nações. Agora, Jesus descansava da obra da redenção. E se bem que houvesse dor entre os que o amavam na terra, reinou contudo alegria no céu. Gloriosa era aos olhos dos seres celestiais a perspectiva de futuro. Uma criação restaurada, a raça redimida, que havendo vencido o pecado nunca mais poderia cair. Eis o resultado visto por Deus, pelos anjos, da obra consumada por Cristo. Lentamente passara a noite do primeiro dia da semana. Havia soado a hora mais escura, exatamente antes do raiar da aurora. Cristo continuava prisioneiro no seu estreito sepulcro. A grande pedra estava no seu lugar. Intacto estava o selo romano. A guarda mantinha-se ali de sentinela.
e vigias invisíveis ali estavam também. Hostes dos anjos maus achavam-se reunidos em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, e o príncipe das trevas, com o seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder guardavam-no, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. Mateus 28, 2 diz-nos que eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, vestido com a armadura de Deus. Deixou este anjo as cortes celestiais. Os brilhantes raios da glória divina precediam-no, iluminando-lhe o caminho. E no versículo 3 e 4 de Mateus 28 diz que o seu aspecto era como relâmpago e o seu vestido branco como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Podemos perguntar: onde está, sacerdotes e príncipes, o poder da vossa guarda? Bravos soldados que nunca se atemorizavam diante do poder humano são agora como cativos aprisionados, sem espada nem lança. O rosto que eles contemplam não é o de um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso das hostes do Senhor. Este mensageiro, queridos amigos e irmãos, é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. Fora aquele que nas colinas de Belém tinha proclamado o nascimento de Cristo. A terra trema à sua aproximação, fogem as hostes das trevas, e enquanto ele rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixara à terra. Os soldados veem-no, removendo a pedra como se for uma pedrinha, um seixo, e ouvem-nos clamar: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. Veem Jesus sair do sepulcro e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. Ao ressurgir ele em majestade e glória, a hoste angélica se prostra perante o Redentor em adoração, saudando com hinos de louvor. Aquele que vencera a morte e a sepultura, ele saiu do túmulo com um passo de vencedor, por entre o cambalear da terra, o fuzilar dos relâmpagos, o rebimbar dos trovões. Ao morrer, Jesus tinha os soldados visto a terra envolta em trevas ao meio-dia. Ao ressurgir, porém, viram o resplendor dos anjos iluminar a noite e ouviram os habitantes do céu cantarem com grande alegria e triunfo: Tu venceste Satanás e os poderes das trevas, tu tragastes a morte na vitória. Cristo saiu do sepulcro, queridos amigos, glorificado, e a guarda romana contemplou tudo aquilo. Os seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem tinham há tão pouco tempo escarnecido e ridicularizado. Neste ser glorificado viram um prisioneiro que tinham contemplado no tribunal. Aquele para quem haviam tecido uma coroa de espinhos. Era aquele que sem resistência estivera em presença de Pilatos, de Herodes, o corpo lacerado pelos cruéis açoites. Era aquele que fora pregado na cruz, para que os sacerdotes, os príncipes, cheios de satisfação própria, haviam sacudido a cabeça e dizendo o que diz no versículo 42 de Mateus 27, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Era aquele que fora deposto no sepulcro novo de José de Arimateia. O decreto do céu tinha libertado o cativo. Queridos irmãos, montanhas amontoadas sobre montanhas em cima do seu túmulo não poderiam haver impedido de sair. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás sentiu-se triunfante. Ousou esperar que o Salvador não retomaria novamente a vida. Satanás reclamava o corpo do Senhor, pôs os seus anjos, a sua guarda em torno do túmulo, procurando manter Cristo prisioneiro. E ficou furioso quando os seus anjos fugiram diante do celeste mensageiro. Ao ver Cristo sair em triunfo, Satanás compreendeu que o seu reino chegaria a termo e que ele deveria morrer, afinal. Sobre o fendido sepulcro de José, Cristo proclamara triunfante: Eu sou a ressurreição e a vida. Estas palavras só podiam ser proferidas, queridos irmãos, pela divindade.
Quando Cristo ressurgiu, Ele trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião da sua morte, abriram-lhes o sepulcro e, ao ressuscitar, Ele ressurgiram juntamente com Ele alguém. Muitos eram aqueles que tinham colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora deveriam ser testemunhas daquele que os ressuscitaria dos mortos. Durante o seu ministério, Jesus ressuscitara mortos. Jesus tinha feito reviver o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o seu amigo Lázaro. Estes não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, eles ainda estavam sujeitos à morte, mas aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna. Ascenderam com Ele como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás, eu os redimi. Eu trouxe-os da sepultura como as primícias do meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para que nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Esses entraram na cidade, apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgirmos com Ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. No nosso Salvador é restaurar a vida que se perdera mediante o pecado, pois Ele possuía vida em si mesmo para vivificar a quem quer. Acha-se investido do poder da imortalidade, queridos amigos e irmãos. A vida que Jesus depôs na humanidade, Ele retoma e dá novamente à humanidade. João capítulo 10, versículo 10 diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E no versículo 14 diz: Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele numa fonte de água que salte para a vida eterna. E no capítulo 6, versículo 54, ele diz ainda: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Para o crente, querido amigo, a morte não é senão de só menos importância. Cristo fala dela como se for de pouca monta. E João 8, 51 e 52, ele diz: Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca provará a morte. Para o cristão, querido amigo, a morte não é mais do que um sono, um momento de silêncio e de escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E Colossenses, no capítulo 3, versículo 4, diz que quando Cristo é a nossa vida se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. A voz que bradou da cruz: está consumado, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será, queridos irmãos, quando a voz de Cristo for ouvida no céu. Ela penetrará as sepulturas, ela abrirá os túmulos e os mortos em Cristo ressurgirão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas na sua segunda vinda, todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que levantou Cristo dentre os mortos erguerá a sua igreja, glorificando-a com Ele, acima de todos os principais, de todas as potestades, acima de todo o nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Queridos irmãos, a maioria das biografias humanas, ela termina com a morte do herói. Quando Jesus foi posto na sepultura, não ficou ali. Ele ressuscitou no domingo de manhã. João capítulo 11, versículo 25 diz-nos: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, querido amigo, saiu da sepultura. O seu túmulo está vazio. Porque Ele vive, nós também podemos viver por toda a eternidade. Jesus é a ressurreição e a vida. E porque Ele ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. Jesus disse em Apocalipse 3:20:
eis que estou à porta e bato. Jesus, querido amigo, neste momento, Ele está a bater à porta da nossa vida esta noite. Jesus ainda é o solucionador de todos os nossos problemas. Jesus ainda é o Salvador que perdoa. Jesus ainda é o Senhor que transforma a vida. Jesus ainda é o realizador de milagres. Jesus é o divino Filho de Deus. Querido amigo, Ele morreu para que os nossos pecados possam ser perdoados, para que possamos ter uma vida eterna. Ele destruiu os grilhões da sepultura, abriu a porta da morte. E este Cristo Todo-Poderoso, Ele pode entrar na tua vida. Ele pode mudar-te esta noite. Não mudará o teu exterior, mas em vez disso, mudará o teu íntimo, o teu coração. As nossas inclinações e desejos serão diferentes. Não querem deixar o passado para trás, fazerem as coisas bem feitas desta vez? Porque Jesus, Ele está a operar em cada um de nós. Ele tem um plano para a vossa vida. Ele quer entrar na vossa vida esta noite e começar a revelar-vos esse plano. Esta noite, neste momento, escutem a voz de Jesus a chamar-vos de volta. Talvez nunca o tenham aceito, mas venham a Ele agora. Ele pode dar-vos graça, a salvação, a vida eterna. Ele pode mudar a vossa vida. Querido amigo, Jesus convida-te esta noite a vires a Ele, a lhe entregares tudo o que tens, tudo aquilo que tu és, no altar do sacrifício. Ao dar-lhes a tua vida, não recusares a entregar-lhe nada, então Ele pode operar milagres no teu íntimo, que mudarão completamente a tua vida. Por não curvarmos as nossas cabeças, agora falarmos com Jesus, escutarmos a sua voz. Esta noite, enquanto a Fernanda Amélia canta o hino A Via Dolorosa, convido-vos a ter um momento em privado com Deus. Falem com Ele pessoalmente, como se falassem com um amigo. Sabem que alguma coisa falta? É a presença e o poder de Jesus. Precisamos da sua graça, do seu perdão. Pela via dolorosa a Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ver o escárnio dos que o levavam para morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. E foi Ele quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi,
veio Cristo, Rei e Senhor, e foi Ele quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor, e foi Ele quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Meu Jesus sofreu assim. Por ti e por mim. Finalizamos hoje a mini-campanha A Caminho do Calvário, que possamos olhar para aquela cruz pesada e dolorosa que Jesus carregou por mim e por vocês, para termos a oportunidade de um dia estarmos todos juntos no céu. Desejo a todos muitas bênçãos do céu e uma boa semana.